Em Tisbe, cidade de Gileade, existia um homem que se destacava por sua justiça e devoção a Deus. Seu nome era Elias, e sua integridade tocou profundamente o coração do Criador. Deus, admirando-o, decidiu não permitir que Elias morresse, mas o conduziu vivo aos céus. Elias é reconhecido como um dos profetas mais significativos na Bíblia Sagrada. E sua vida serve como um exemplo de fé inabalável diante de Deus. Descubra mais sobre essa história assistindo este vídeo até o final. O profeta Elias viveu séculos antes de Cristo. Ele surge durante os reinados de Acabe e Acasias, no reino do norte de Israel, que estava dividido em dois, sendo Judá o reino do sul com capital em Jerusalém, e Israel, o reino do norte com capital em Samaria. A Bíblia não fornece detalhes sobre a vida pessoal e familiar de Elias, apenas menciona que ele era um tisbita residindo na terra de Gileade, a leste do rio Jordão. Ainda é um mistério a sua vida pessoal. A história do profeta Elias está documentado nos livros de 1ª e 2ª Reis. Elias surge em um período de dificuldades em que Israel vivia, quando analisamos por um ponto de vista religioso. Durante o reinado de Onri, pai de Acabe, o reino do norte experimentou um crescimento econômico significativo desde a separação após a morte de Salomão. Onri casou seu filho Acabe com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, em busca de boas relações com nações vizinhas. Este casal introduziu a adoração ao deus Baal de Tiro e Sidom em Israel, chegando ao ponto de Acabe construir um templo para Baal em Samaria. 1 Reis 16:32. Em meio a esse contexto tumultuado de idolatria e paganismo, Elias foi convocado para ser o mensageiro de Deus. Ele recebeu a responsabilidade de recordar aos israelitas que eram o povo do Senhor. Deus chama Elias a proclamar uma palavra profética ao rei Acabe. Juro pelo nome do Senhor, diz Elias, não haverá chuva nem orvalho nos anos que se seguirão, a não ser quando eu disser. Então o Senhor disse a Elias, vai daqui para o leste e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Beberás do ribeiro e ordenei aos corvos que te sustentem ali. Elias obedeceu à palavra do Senhor, foi e ficou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Os corvos traziam-lhe pão e carne pela manhã, e pão e carne à noite, e ele bebia a água do ribeiro. Contudo, passado algum tempo, o ribeiro secou-se, porque não havia chovido na terra. Então veio a palavra do Senhor a Elias, dizendo, levanta-te e vai para Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te dê sustento. Ele se levantou e foi para Sarepta. Chegando à entrada da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo lenha. Ele a chamou e perguntou, por favor, traze-me um pouco de água num vaso para eu beber. Quando ela ia buscá-la, ele a chamou e pediu, traze-me também um bocado de pão na tua mão. Ela respondeu, tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias lhe disse, não temas, vai e faça como eu disseste, mas primeiro faze-me um pequeno bolo e traze-mo. Depois prepararás algo para ti e para o teu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez, conforme a palavra de Elias. Assim comeram, ele, ela e a sua casa, durante muitos dias. A farinha da panela não se acabou, nem o azeite da botija faltou, segundo a palavra do Senhor, que ele falara por intermédio de Elias.
Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, adoeceu gravemente, até que não restou nele fôlego. Ela disse a Elias: "Que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste para trazer à memória os meus pecados e matar o meu filho?" Ele respondeu: "Dá-me o teu filho." Ele o tomou dos braços dela, o levou para o quarto onde estava hospedado e o deitou em sua própria cama. Então clamou ao Senhor: "Senhor, meu Deus, trouxeste também mal sobre a viúva com quem me hospedei, fazendo morrer-lhe o filho." Depois se estirou sobre o menino 3 vezes, clamou ao Senhor e disse: "Senhor, meu Deus, peço-te que faça com que a alma deste menino torne a entrar nele." O Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e ele reviveu. Elias pegou o menino, desceu do quarto para a casa e o entregou à sua mãe. E Elias disse: "Vê, teu filho vive." A mulher disse a Elias: "Agora reconheço que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdadeira." Passados muitos dias, veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo: "Vai, apresenta-te a Acabe, pois darei chuva sobre a terra." Elias foi apresentar-se a Acabe. A fome era extrema em Samaria. Acabe chamou a Obadias, mordomo do palácio. Obadias era um homem que temia muito ao Senhor. Quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias escondeu 100 deles em 2 grutas, 50 em cada uma, e os sustentou com pão e água. Acabe disse a Obadias: "Vamos percorrer o país, fontes de água e riachos. Talvez encontremos erva e salvemos os cavalos e mulas e não precisemos sacrificar animais." Dividiram entre si o país para o percorrerem. Acabe foi por um caminho e Obadias foi por outro. Enquanto Obadias estava a caminho, Elias o encontrou. Obadias o reconheceu, caiu com o rosto em terra e disse: "És tu, meu senhor Elias?" Ele respondeu: "Eu sou. Vai dizer ao teu senhor: eis que Elias está aqui." Obadias respondeu: "Que pecado cometi, para que entregues o teu servo nas mãos de Acabe para me matar? Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não há nação nem reino aonde o meu Senhor não enviou alguém à tua procura." E quando diziam: "Ele não está aqui", fazia jurar o reino ou a nação que não te haviam encontrado. Agora tu dizes: "Vai, diz a teu Senhor: eis que Elias está aqui." Acontecerá que, saindo eu de ti, o Espírito do Senhor te levará não sei para onde. Eu, pois, indo dar a notícia a Acabe, e não te achando, ele me matará. Contudo, teu servo teme ao Senhor desde a sua mocidade. Será que, quando eu for dizer a meu senhor que Elias está aqui, e ele não te achar, matar-me-á, ainda que teu servo teme ao Senhor desde a sua mocidade? Por acaso não contaram ao meu senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi 100 profetas do Senhor, 50 de cada vez, e os sustentei com pão e água? Agora tu dizes: "Vai, diz a teu senhor, eis que Elias está aqui, ele me matará." Elias respondeu: "Tão certo como vive o Senhor dos exércitos, perante quem estou, aparecerei hoje a ele." Obadias foi ao encontro de Acabe, anunciou-lhe, e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando Acabe viu Elias, disse-lhe: "És tu, perturbador de Israel?" Ele respondeu: "Não perturbo a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaram os mandamentos do Senhor e seguiste a Baalim. Manda, pois, reunir a todo Israel no Monte Carmelo, e também os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas de Azerá que comem à mesa de Jezabel." No Monte Carmelo, Elias desafia os profetas de Baal e Azerá em um desafio de fogo do céu. Após zombarias, os profetas invocam seus deuses, mas em vão. Elias ora ao Senhor e o fogo desce, consumindo o sacrifício. O povo, vendo o poder de Deus, volta-se para ele. O evento culmina com a vitória de Elias sobre a idolatria, reafirmando o Senhor como o Deus de Israel. Elias, firme diante do rei Acabe, proclamou: "Sobe, come e bebe, pois o ruído de uma forte chuva ecoa." Sem hesitar,
Acabe subiu para se alimentar. Enquanto isso, Elias dirigiu-se ao topo do Carmelo, inclinou-se à terra e colocou o rosto entre os joelhos. Com determinação, ordenou ao seu servo: vai olhar para o lado do mar. O servo foi, observou e reportou: não há nada. Elias persistiu: volta lá 7 vezes. Na 7ª tentativa, o servo anunciou: eis que sobe uma pequena nuvem do mar como a palma de uma mão. Elias instruiu: vai dizer a Acabe que prepare seu carro e desça para que a chuva não o impeça. Em breve, o céu se encheu de nuvens escuras, um vento forte soprou e uma intensa chuva caiu sobre a terra. Acabe partiu apressadamente para Jezreel em seu carro. Sob a mão do Senhor, Elias cingiu seus lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel, testemunhando o cumprimento da promessa divina. Após a notável vitória no Monte Carmelo, Elias enfrenta uma ameaça de morte da rainha Jezabel. Aterrorizado, ele foge para o deserto, onde, exausto e desanimado, pede a Deus que o leve, sentindo-se sozinho em sua missão. No deserto, um anjo do Senhor o fortalece com pão e água, permitindo que Elias viaje por 40 dias e noites até o Monte Horebe. Ali, na caverna, Deus se manifesta, não no vento forte, terremoto ou fogo, mas em uma suave brisa. Deus questiona Elias sobre sua presença ali, e o profeta expressa sua angústia. Deus reafirma sua missão e fornece direções claras. Ao retornar da montanha, Deus instrui Elias a ungir Hazael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu como seu sucessor profético. Elias encontra Eliseu arando com 12 juntas de bois e, após uma unção, Eliseu deixa tudo para seguir o profeta. No capítulo 21 do livro de Reis, ocorre um significativo conflito entre o profeta Elias e a família real. Jezabel tramou para executar Nabote, que resistiu em ceder sua vinha a Acabe. Além disso, ignoraram o direito à herança da terra, assegurado pela nação de Israel. O profeta Elias proclamou o juízo divino sobre Acabe e Jezabel, detalhando suas mortes e advertindo sobre a destruição de sua casa. Apesar do arrependimento de Acabe, a destruição de sua dinastia foi adiada por uma geração. Contudo, as profecias se cumpriram com as mortes desonrosas de Acabe e Jezabel. Acázias ascendeu ao trono de Israel, sucedendo a seu pai Acabe. Em um incidente, Acázias sofreu um acidente que o deixou aleijado. Procurou ajuda do deus pagão Baal-Zebude. Buscando recuperar-se, Acázias enviou mensageiros, mas Elias interveio, avisando-o sobre a consequência de ignorar o Deus de Israel. Enfurecido, Acázias tentou prender Elias enviando soldados, mas todos foram consumidos por fogo do céu. Acázias persistiu, enviando mais tropas, mas o mesmo destino as aguardava. O último capitão suplicou pela vida de Elias, e o profeta, acompanhando-o, transmitiu pessoalmente a mensagem ao rei. Como predito por Elias, Acázias não se recuperou e faleceu. O desfecho da história de Elias é narrado em 2 Reis 2. Tanto Eliseu quanto outros profetas perceberam que o tempo de Elias estava chegando ao fim. E por diversas vezes Elias tentou afastar-se, mas Eliseu insistiu em acompanhá-lo. É crucial lembrar que Eliseu já havia sido escolhido para suceder Elias. Elias e Eliseu viajaram juntos para vários lugares. Após um milagre no Rio Jordão, onde suas águas se dividiram, Eliseu solicitou uma porção dobrada do espírito de seu mestre. Esse pedido fazia alusão ao direito de primogenitura nas famílias israelitas, onde o filho primogênito recebia a herança dobrada e o direito de suceder o patriarca. Em outras palavras, Eliseu buscava tornar-se o herdeiro espiritual principal de Elias, não desejando simplesmente duplicar o poder do profeta. Eliseu fez um pedido audacioso, e Elias respondeu que a decisão caberia a Deus. O texto bíblico revela que o pedido de Eliseu foi concedido.
ele testemunhou Elias indo para o céu em uma carruagem de fogo com cavalos de fogo. Obrigado por assistir a este vídeo, que Deus te abençoe grandemente. Até a próxima.